Todo mundo fala em LTV, mas quase ninguém sabe usar. Esse vídeo é específico para você que é empresário aí, que gosta de medir o lucro do seu negócio, as vendas do seu negócio. Eu tô aqui com o Fabão, CEO da Vir Digital. Meu nome é Vitor, sou Head de Marketing aqui da Vir Digital e hoje nós vamos falar sobre LTV. Exatamente. Vamos lá, Fabão. Explica para nós, cara, o que é o LTV, primeiramente. Bom, prazer, né? Tá aqui o Vitão, a gente conversando sobre esse assunto tão legal. Bom, LTV. O LTV basicamente é o tempo de duração que o seu cliente permanece ativo dentro da sua operação, dentro do seu negócio, né? Legal, Se for um aluno, quanto tempo que ele está ativo na sua aula? legal. Se for um cliente de negócio, quanto tempo que ele se permanece na sua base de modo ativo? Então, LTV é a retenção, né, que a gente consegue fazer, o tempo de vida do cliente ali dentro do seu ecossistema. Massa, massa, massa. E por que que explica pra mim o que que você diz de por que que importa o LTV? Por que que é tão importante a gente usar isso como uma medida, a gente usar o LTV ao nosso favor? Show, velho. LTV, pensa assim comigo. Eu preciso, toda empresa precisa de ter lucro, perfeito? Legal, E ela tem uma operação, ela tem um custo também para adquirir aquele cliente. legal. A gente chama isso de CAC, que é o custo por aquisição de cliente. Então, essa pessoa precisa se permanecer nesse tempo que ela paga o meu custo operacional e o tempo também que eu vou ter lucro com ela, né? Massa. Então, o maior tempo que eu tiver com essa pessoa, primeiro, quer dizer que eu tenho algumas métricas. Quer dizer que o meu produto ou serviço, ele está coerente com a oferta que eu fiz lá no início. Porque vender é fácil, cara. Vender todo dia, por isso que o LTV é importante. A gente está vendendo todo dia. A gente está vendendo a retenção. A gente está vendendo a experiência que a gente provoca nesse cliente, nesse usuário. A gente está se programando, melhorando a sua operação. Então, quanto maior o tempo de permanência desse usuário no seu ecossistema, na sua empresa, na sua sala de aula, no que for, isso mostra que o seu trabalho ele está sendo eh, mais bem elaborado e executado de uma forma muito melhor do que antigamente. Ou Legal, também quer dizer que a gente está tendo uma melhor coerência na hora que eu vou fazer o meu cliente ideal, tá? Quando eu interessante. faço a famosa persona que as pessoas querem saber. Quanto mais qualificado tá, quer dizer que tá coerente, por isso que essa pessoa se permanece. Uhum, Muitas das vezes a gente já passou por isso de trazer o cliente que não era o ideal. Eu nem vou dizer que é um cliente errado, legal. porque o errado fui eu de não ter qualificado essa pessoa antes de entrar, Sim, tá? Então, eu não consegui trazer o cliente ideal, então não fica coerente o trabalho, o tempo de execução, o que precisa ser feito, às vezes fica muito moroso para ele, ou o custo para ele também não é o que ele estava buscando. sim. Então, isso tudo diminui a minha retenção, ou seja, diminui meu LTV, né? E isso faz com que eu tenha prejuízo, Uhum. sabe? Uma programação que eu teria de, sei lá, um ano com esse cliente, com esse aluno em sala de aula, se eu fosse uma escola, eu teria perdido ele em 3 meses. Então, tudo que eu fiz lá, o meu custo por aquisição, talvez ele nem se pagou, dependendo de como é que for o seu planejamento financeiro, quanto que você está investindo para trazer essa pessoa. Bacana, bacana, bacana. Assim, o LTV ele tá muito ligado e aí como é uma sigla, né, como é uma sigla, geralmente ele tá muito atrelado principalmente com o CAC, com o ROI, né, que é o retorno por investimento, o CAC é o custo pela aquisição do cliente, Uhum. né, aí você olha o LTV, você olha e você fala: "Cara, espera aí, eu não tô entendendo ainda o que que é". Basicamente essa questão então que você falou sobre, né, foi muito bacana, né, sobre a questão da retenção do Sim. cliente, muito massa, muito massa. Mas, qual que é a confusão para pessoas hoje, o empresário que ele ainda está entendendo esse processo? Como que eu faço para calcular esse LTV? O LTV ele é um número? O LTV é uma ação? O que que é mais, calculável? Explica pra Show gente de isso aí. bola.
O LTV é uma sigla em inglês, como se diz, é Lifetime Value, né? Legal, Que é o tempo de permanência, tempo de vida desse cliente com a gente. legal. O que que eu vejo, Vitor? A gente pode trazer isso em números, a gente pode trazer isso em várias coisas, tá? E eu gosto muito de números. Então, mas eu não vou trazer o número, eu vou contra o que eu gosto mais de falar. Eu vou trazer de uma forma resumida, tá? Para o empresário aí que talvez o custo, o cálculo vai ficar mais inviável. Vamos pensar de uma maneira mais simples. Numa escola, tá? Tô querendo trazer esse assunto aí só para ficar palpável. Imagina só, Vitor, que você tem seu emprego, você trabalha numa empresa grande, tudo, e só que você não consegue crescer hoje porque você não fala inglês. Perfeito? Legal, É o que te barra, é a única coisa que tá te travando. legal. E você vai precisar de fazer uma aula de inglês e eu tô te cobrando R$ 1.000 por mês. Pô, R$ 1.000 por mês hoje no cenário brasileiro é um valor muito alto para aprender inglês, talvez. Sim. Só que você tem uma promessa no seu emprego de ganhar R$ 15 mil. Perfeito? Legal. Então a gente vai fazer esse acordo. Eu vou te ensinar inglês, tem a metodologia pronta, tem tudo certinho. Em um ano, é garantido. Em um ano, você vai aprender a falar inglês fluente. R$ 1.000 por mês. Então você investiu R$ 12.000 para depois disso começar a ganhar 15 mil por mês. Legal. É um bom negócio? Claro, de acordo com a minha necessidade, com certeza. Perfeito. Então, show. Você já começou a calcular de forma rápida o retorno que você vai ter. Opa, eu vou investir 12 mil no ano, para depois disso eu começar a ganhar 15 mil por mês. Legal. Sem isso eu não vou ganhar. Então vale a pena o resultado, vale a pena o retorno. Sim. Então a gente começa a calcular o LTV a partir daí. Quando o vendedor está vendendo, ele te promete um crescimento, etc. É o primeiro ponto. Massa. Só que, onde que entra o LTV de fato? É na permanência do cliente. A minha metodologia, ela é eficaz? Eu realmente gero resultado? Eu gero retorno? Eu estou gerando o aprendizado para você? Se não, não vale a pena. No meio do caminho você vai desistir. Legal. Entendeu? Sim. Então, o LTV tá ligado a isso tudo. Porque o vendedor promete tudo. Vendedores, cuidado com isso, tá? Não prometam tudo. Estejam alinhados com sua operação. Porque se você prometer uma coisa e não cumprir aquilo na operação, você está desmoronando todo o trabalho. Não faça isso. Só uma dica. Então, Não. tem que estar tudo alinhadinho. Então, a experiência que eu gero com retorno, tá? Disso é o que vai fazer com que a LTV aconteça. Por exemplo, uma chave específica, tá? A gente falou do retorno, que eu estou vendendo. Sim. Só que a experiência do usuário, ela vale muito também. Então, esses dois pilares, viu, empresário que está assistindo, o retorno que eu vou entregar para ele e a experiência que eu gero nele. Ah, mas a experiência eu aprender o inglês. Não. Aprender inglês é o resultado, é o final. A experiência é toda a metodologia, é como eu vou ensinar, é como que eu vou mostrar, é como que eu vou trazer as ideias, como que eu vou trazer soluções, como que eu vou trazer a visão da matéria para ele, tá? Uma aula pode ser chata, uma aula pode ser legal. Legal. Entende? Então, a gente fazer com que a experiência do nosso usuário, do início ao fim, seja boa, a gente aumenta o LTV, tá? E, melhor do que isso, depois disso, ou até no meio do caminho, vai ter pessoas fazendo algo que é muito valioso, te recomendando. Aí, quando a gente falou lá de custo por aquisição, você lembra? Uhum. Ele acaba sendo zero. Massa. R$ 0. Ah, não, tem gente que não fala que não é zero, mas vai ser muito menor. O custo por indicação que a gente tem é muito barato. E a pessoa indica, a pessoa fala assim, marketing, o boca a boca é o melhor marketing que tem. E eu concordo, amigos fazem o que outros amigos fazem. Uhum. Se você tem uma boa experiência num restaurante, você indica aquele restaurante. Mas se você tem uma péssima experiência naquele restaurante, você nunca indica aquele restaurante. Certeza. E assim vai ser com o seu negócio. Certeza. Assim vai ser com a sua empresa, assim vai ser com o seu produto, assim vai ser com o seu serviço, assim vai ser com tudo que você já faz hoje. Entendeu? Uhum.
Muito bom. Você falou sobre a questão do custo por aquisição. Isso foi muito bom, porque Aham. inclusive o próximo tópico é justamente isso, Hum, né? Que é o LTV versus o CAC. tá. Mas o que a gente quer pegar aqui, Fábio, é a questão de conciliar os dois, trabalhar os dois. Você falou, né, sobre a questão, né, de eu estar fazendo uma boa relação com o meu cliente, logo o custo por aquisição do cliente vai ser, né, mais reduzido. Mas como que eu faço para conciliar, então, né, de outras maneiras, esse CAC com o LTV? Como que eu faço para conciliar o CAC com o LTV? Exatamente. Beleza, Qual que é a vamos lá. relação entre eles, né? A relação deles é total, tá? Legal. Total, como eu já falei anteriormente. Tá, Mas eu vou tentar fazer uma simulação aqui. O CAC, custo por aquisição daquele cliente. legal. Quanto que eu estou investindo para trazer esse cliente? Muitas pessoas não sabem o quanto que é. Mas vamos tentar pensar. O que eu gasto de combustível para ir visitar esse cliente está embutido. Legal. O que eu gasto de tráfego pago está embutido. O que eu gasto de panfletagem na rua, ou alguém para fazer um outdoor, ou ficar lá entregando no panfleto no sinal, Legal. isso tudo tá dentro do CAC, Tá. tá? Então, beleza. Vamos imaginar que eu tenho uma verba destinada de, sei lá, 10 mil reais para fechar uma turma. Tô voltando de novo à aula, né? Para ficar bem mais Perfeito, palpável. perfeito. Eu tenho 10 mil reais para fechar uma turma de 30 pessoas, Legal. beleza? Só que cada aluno tem que pagar, sei lá, 1.000 reais por mês. Voltando aqueles mesmos mil. Voltando a pagar 1.000 reais por mês. Na teoria, eu tenho um retorno. Porque eu tenho 30 mil reais de faturamento, Sim. 10 mil de custo por aquisição. Tá. Perfeito. Isso Legal. é lindo. Então, isso aí a matemática fecha. Sim. Só que a grande realidade é que não é assim. A grande realidade é que é quase 0 a 0, tá? O Uhum. grande mercado é que, assim, se eu tenho que investir, vamos pensar num negócio muito mais simples, eu invisto 500 reais de investimento em tráfego e etc., Uhum. o seu funcionário também está embutido nisso, tá? Legal. Então, sei lá, eu tenho um custo de 3 mil reais, eu tenho um vendedor, uma pessoa para atender, sei lá, e o tráfego pago para fazer a roda girar. Tá. Só que geralmente o meu cliente está pagando 500 reais de ticket hoje, entende? Uhum. Então, assim, a gente precisa de valorizar o LTV para que ele consiga vender cada vez mais para a mesma pessoa. E que você ganha ao longo do período em que ela vai pagando cada vez Exatamente. Então mais. a gente precisa de ter. Se eu tenho 500 reais, eu tenho que ter 6 pessoas, pelo menos, para pagar todo o meu investimento naquele mês. Fica 0 a 0. Legal. A maioria, infelizmente, são dados verídicos mesmo, que as pessoas hoje ficam no 0 a 0. Infelizmente, tá? Pensando em empresas que faturam no máximo até 20 mil reais, tá quase 0 a 0, tá? Algumas das vezes fica até no vermelho, porque as pessoas. Só que eles não têm essa consciência, porque eles não fazem as medições. Eles não sabem quanto que investiu, quanto que retornou, tá? Porque eu já tenho custos fixos, eu tenho despesas operacionais, eu tenho oscilações no meio do caminho, Legal. e às vezes a pessoa vem e faz o quê para fechar? Dá desconto. Quando eu dou desconto, eu estou fazendo três coisas. Primeiro, desvalorizando a minha marca. Como assim desvalorizando a minha marca? Imagina que eu tenho essa caneca azul. Essa caneca azul é uma marca. Quando eu preciso de dar desconto para vender ela, eu estou falando que a minha marca não é tão boa. A minha marca, ela é para qualquer pessoa. A minha marca, ela não importa se ela é azul, vermelho ou amarela, entende? Uhum. Eu não estou valorizando. Segunda coisa, quando eu dou desconto, eu abaixo a minha lucratividade. Desconto, vendedores, empresários. Me desculpa pela forma que eu vou falar. Mas é o seguinte, quando para ser mais específico, tá? O desconto é o imposto que você paga
por ser incompetente na venda. Eita. É. Eita. Forte, hein? Desconto é o imposto que você paga por ser incompetente na venda. O vendedor que precisa de dar desconto para fechar, ele é incompetente. Ele não sabe argumentar, ele não sabe valorizar, ele não sabe colocar o tempo dele como algo valioso, porque você é vendedor, você atravessou a cidade para conversar com a pessoa. E você, vendedor, vendedores ganham por comissão. Não é nenhuma mágica. Quando você vai lá e dá um desconto, você diminuiu o seu lucro também. Exato. Você diminuiu a sua comissão. Então você é incompetente, você pagou o imposto por sua incompetência. Desculpa falar dessa forma, mas é verdade. Não, mas faz sentido. É quase como se, usando outro sentido da palavra, você tá vendendo o seu produto mal vendido, né? Você tá prostituindo o seu produto porque você quer somente fechar. E você só pensa no fechar e esquece, né? Da qualidade da venda, né? Exatamente. Muito massa. E o terceiro, eu falei que, ó, desvalorizar a marca, o imposto que você paga. E o terceiro, falando em dar desconto, é que você realmente não consegue fazer com que sua marca aumente a visibilidade no sentido de valoração, né? É muito parecido com a primeira, mas valorar mesmo. Quando você vai num restaurante que o prato do dia é R$ 20, você enxerga com uma coisa muito popular, ok. Mas o prato lá é 50, R$ 60. Pô, peraí, diferente. Alguma coisa tem aqui. Não é para todos aquilo. Então, o desconto, ele só vai acabar. O desconto é o início do fim, tá? Vou resumir isso. O desconto é o início do fim. O desconto é vicioso, tá? O desconto é vicioso. Por quê? Com desconto, você fecha mais. Com desconto, você parece que está aumentando o seu caixa. Na verdade, você aumentou o volume de vendas. Legal. Eu aumentei o volume de vendas, mas não aumentei a lucratividade. Olha que loucura. Aí chega no final do mês, poxa, eu trabalhei tanto, eu fiz tantas vendas, mas não sobrou dinheiro nenhum. É o resumo dessas 3 coisas que eu acabei de falar. Muito massa mesmo, né? E assim, Só o café que tá esquentando. pegando todo sobre essa questão do cálculo, sobre essa questão do que a gente falou sobre o CAC, LTV, né? Sobre o desconto que você fala, né? Inclusive, a gente vai trazer aqui também para os próximos vídeos, tá? Então, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Para que a gente traga mais esses conteúdos para vocês que sejam relevantes, tá? Mas, inclusive, a gente vai trazer aqui também o Hugo, né? O Hugo é o nosso diretor comercial, que tem mais essa pegada da venda, sabe a questão das técnicas, né, de vender, para que você aí, né, que tem esse costume de usar o desconto, pare de prostituir, né, igual a gente falou, né? Pare de vender barato o seu produto e agregue mais valor na sua venda, né? Mas assim, Massa. Só uma dica, tá? Isso aqui é uma visão de mundo empresarial meu. Não, tá? sim. É o meu. Se você quer dar desconto, dê. Se você quer desvalorizar sua marca, desvalorize. Se você quer prostituir o seu próprio mercado, prostitua. Já puxou na responsa para eles já. Esse é um problema seu, cara, tá? Por exemplo, área da estética, né? É um mercado que hoje, infelizmente, está muito prostituído. Mas todo mundo está baixando o preço. Entende? Isso em outros mercados também, tá? Então, assim, cada um sabe o que faz e tá tudo certo. Legal. Tô de boa. Não, tá certo. É isso mesmo, é isso mesmo. E, assim, pegando agora na questão dos erros, né? Porque tem tanta questão, né? Você passou pra gente como calcular, como enxergar e entender essas duas, né? Tanto o CAC quanto o LTV. Mas o que são os erros comuns que eu posso evitar enquanto estou aprendendo agora a integrar isso com métrica? Quais são os erros que eu não posso cometer? Bom, erros que eu vejo que as pessoas cometem muito, e se eu pudesse dar um recado para não cometer, no LTV, se LTV ele é a experiência que o usuário tem em toda a trajetória, a permanência dele ativo aqui, prometer demais é um problema.
tá? Porque o cliente pode achar, independente do mercado que você atue, ele vai achar que você é o salvador da pátria. Só que existe os direitos e deveres. Existe 50% da minha responsabilidade e 50% da sua. Sim. Na grande maioria das vezes, né? Então, assim, o nutricionista, o pessoal vai lá procurar um nutricionista com não, eu preciso emagrecer 40 quilos em 10 dias, sei lá. Só que, pô, peraí, tá, vamos montar um planejamento. Eu não posso prometer que isso vai acontecer porque humanamente é impossível. De forma saudável, obviamente. É impossível. Então, existe uma responsabilidade de ser honesto. Olha, o planejamento nosso é assim, se assado, vai acontecer em tanto tempo. Existe isso aqui que eu vou te passar, mas existe aqui que você precisa de fazer para ter o resultado? Então a gente precisa ser honesto. Legal, perfeito. Segundo erro, desespero. As pessoas hoje são muito desesperadas. As pessoas hoje querem as coisas para ontem. Beleza, mas existe um tempo, que eu acabei de falar, existe um tempo. Legal. Não seja desesperado. Só filhote de baleia que nasce grande. Eita. Não tem como, velho. Não tem como você plantar hoje e querer colher amanhã. Pessoal do marketing, não prometa nada em um mês. Vai dar ruim. Você vai frustrar o seu cliente. Você não vai conseguir cumprir aquele prazo. Então, alinhamento de expectativa, tá? Faça isso. Massa. Acho que seria 2 recados simples, mas pode ajudar. Não, mas, cara, é Isso é para qualquer perfeito. negócio, tá? Sim, sim, sim. E eu acho que foi perfeito até mesmo você ter pegado a questão do tempo. O tempo de execução, o tempo até o resultado vir, né? Porque é muito louco como é que você vê que hoje em dia as pessoas elas estão almejando o seu resultado rápido para tudo. Não. Mas aí aqui vem até a questão de uma pergunta muito interessante. Em quanto tempo, né, você com a sua experiência, a gente consegue estar medindo, né, com um resultado já expressivo esse LTV? Existe um tempo estimado ou é uma coisa em que eu preciso fazer uma construção e esperar até que eu analise e refaça as ações? Como que é isso? Tá, cada negócio tem as suas particularidades. Tá. Não existe falar que um LTV é igual para todo mundo, Uhum. tá? Por exemplo, você vai num dentista. Ótimo O, exemplo. o LTV do dentista, ele pode ser 2 anos. Legal, O acompanhamento de 2 anos legal. entre fazer a limpeza, avaliar o dente, colocar o aparelho, retirar o aparelho, colocar uma prótese que você pode remover de um outro aparelho que tem. Os Sim. caras colocam 40 aparelhos, né, ao mesmo tempo lá. Nunca vi. E tô brincando, viu, dentista, Aí pelo é amor de Deus. foda. E no final acabou. Então, assim, olha, são etapas, e cada etapa são demoradas. É, 6 meses a um ano. Então pode ser que demore dois, não. 3 anos ali um LTV do cliente, Sim, do dentista, sim. tá? Em comparação, um procedimento estético pode ser apenas 3 meses. Para quem trabalha com depilação, não, é 6 meses o LTV, então Tem você um tem que fazer. protocolo, né? Depilação a laser vai fazer, não, você tem que vir aqui durante 10 meses, 10 sessões. O LTV é 10. Então, assim, depende muito, Uhum. tá? LTV tem que ser construído de acordo com o mercado. Legal. Respondi a pergunta? Não, não, legal, legal, legal. Acho que sim, né? Porque cada um também tem a sua especificação, né? Sim, Não dá pra gente, às vezes, passar aqui uma receita de não tem. bolo e achar que vai fazer sentido pra todo Cada mundo, mercado é único. né? Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Tem produtos que são esporádicos. Não, sim. Chega a época de Páscoa, por exemplo. Tem pessoas que compram uma vez no ano. E entender, o mercado opa, é sazonal. É aproveitar essas sazonalidades também, né? Sim. O cara é muito louco. Eu não sei nem se isso pode ficar no vídeo, tá? Mas eu vou passar do mesmo jeito. Mas, por exemplo, a minha ex-sogra, por exemplo, cara, ela. Eita, pô, Eita, saudade da poxa! Ilha aqui, ó. Mas ela aproveitava a Páscoa pra vender, né? Tipo assim, ela fazia, né? Ela Deixa isso no vídeo, comprava. tá? com- Mas é sério, cara. Ela comprava as formas e vendia na sazonalidade, vendia Ah, ué. o ovo de Páscoa, só que, né, caseiro. Porém, ele, de certa forma, gourmetizado, porque tinha um recheio personalizado.
Porque hoje você vai no mercado, você compra um chocolate padrãozinho que é oco, né? Rola, velho. É Não dá, não. oco, por dentro quase não tem nada. Tem alguns que você compra Hoje com o recheio. artesanal é forte pra isso, né, cara? É muito bom, cara. As pessoas, elas veem valor. Tudo que é personalizado tem ou não tem valor? Deixa o arroba da sua sogra aqui. Ah, não, pô. Que isso. Aí vai dar pau. Não faz isso comigo, não. Ah, meu Deus. Cara, eu acho que dá pra deixar no vídeo. Não, vai. Faço questão isso aqui. Que isso. Mas agora pegando assim na questão, já pra gente, né, esse é um dos últimos tópicos. Tá. Mas pra gente colocar na prática, cara, aqui a gente passou foi uma coisa muito teórica, né, foi uma Uhum. parada muito ilusória, se a gente for parar pra ver, claro, baseada na realidade. Claro. Mas como que a gente faz pra botar isso em prática hoje? Eu, empresário, entendi o que é LTV, entendi o que é CAC. Como que eu faço pra ir pra ação? Beleza. Vamos para alguns pontos, Vitão. O LTV, ele é o pós-venda. Para existir o pós-venda, tem que existir a venda, que é onde você vai falar com o Hugo, né? Então, existe a venda. Para existir a venda, tem que existir uma coisa antes, que é descobrir o seu público ideal, o seu público-alvo. Entender as dores, as necessidades, as frustrações. Por exemplo, até puxando um ganchinho aqui pra gente. Hoje, a maioria dos empresários que nós conversamos, que já tiveram alguma experiência, olha só, experiência do usuário, já tiveram uma experiência com agências de marketing, todos, 100%, ficaram frustrados. Por quê? Prometiam, não cumpriam. Não tinha responsabilidade. Não entendia as dores que o cliente tinha de fato. Porque uma coisa é eu vender para você, uma coisa é eu ter que vender para o cliente do meu cliente. Sim. Eu tenho que entender a dor lá da Dona Maria, porque ela precisa comprar na mão do seu João. Sim. Então, eu não tenho que entender só do seu João. Eu tenho que entender lá da Maria. Qual é a dor? O que ela pensa antes de dormir? Quais são as dores que mais atrapalham ela no dia a dia? Por que eu posso aumentar a produtividade da Maria? Entende? Então, se eu preciso de entender, fazer um estudo mesmo de mercado, do mercado do cliente. Hoje eu digo que a gente tem que ser especialista de vários mercados, né? Dentro da conjuntura que nós fazemos hoje. A gente aprende um pouquinho de cada negócio. E esse pouquinho se torna muito. Porque eu preciso principalmente entender a dor do cliente do meu cliente. Para aí conseguir ter a venda, para aí eu conseguir fazer o LTV. O LTV é aquilo que eu falei lá no início, espero que vocês tenham anotado. Trazendo para cá, saber de fato quem é o meu público ideal. Quando eu falo meu público ideal é quem é o meu cliente. Se eu sou uma pessoa que fabrica sapatos, qual que é a dor do mercado de sapato? O que os clientes mais reclamam de sapato? Quais são as novidades, tendências que tem no ramo de sapato? O que o mercado hoje não faz que eu posso fazer? Por exemplo, o Uber chegou para pegar uma dor que o táxi não conseguia suportar, que é previsibilidade. Eu chamava um táxi, eu não sabia quanto tempo que ele estava chegando. Hoje eu chamo o Uber e eu vejo ele na tela do telefone, onde que ele... Ah, ele está virando a esquina da minha casa. Entende? E por aí vai. Então a gente começa a criar soluções onde a gente vê o problema. Tem problemas em todos os mercados. Todos os mercados têm problema. Com certeza. A questão é como a gente vai achar soluções para esse mercado e a gente vai comunicar isso de uma forma mais correta. Massa, cara. Perfeito? Comunicou isso, aí sim vai ter venda, aí vai ter LTV, aí vai ter tudo. Massa. Tá bom. Muito obrigado, cara. Ó. Foi especialzaço isso aqui, cara, porque realmente é uma coisa em que a gente entendendo um pouco mais, porque hoje em dia cada vez mais as coisas vão atualizando, né? Sim. Nada fica sempre ali na mesma coisa, né? Então, assim, constantemente em questão tanto de marketing quanto em gestão de empresa, você é o cara certo para falar isso com a gente, né? Cara, foi muito especial, então queria te agradecer, né, por você estar aqui junto com a gente, né, por tudo que tem sido feito nessas últimas ações aí.
também pela questão, né, do que você passou aqui nos conteúdos. Isso aqui foi muito massa, cara. Ó, e pra você aí que tá no vídeo, tá? E você ainda não deixou o seu like, você não se inscreveu ainda, cara, você tá perdendo tempo, tá? Toda sexta-feira a gente tá liberando um conteúdo aqui para que você aprenda um pouquinho mais sobre gestão de empresa, sobre vendas, aprender a vender mais, melhor e sempre, né? Aqui na Vida Digital você vai encontrar exatamente o que você precisa, tá bom? Então, ó, nos vemos no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, valeu!